pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BR, e a gente vai gravar mais um episódio do BERcast. Hoje num formato um pouquinho diferente, está mais caseiro, mas o assunto é super legal, super atual, necessário, inclusive. E eu estou aqui com a Cris Cunha. Oi, Cris, tá boa? Oi, Tri, tudo bem? Tudo ótimo. E aí? Tudo bom, tudo jóia. E a gente hoje não vai ter nem entrevistada, nem entrevistadora. A gente vai bater um papo sobre um artigo que a Cris leu durante a semana, compartilhou comigo e a gente achou super interessante de compartilhar esse assunto com todo mundo. Então, eu queria que você contextualizasse um pouco, Cris. Claro, vamos lá. A gente muito falando aí sobre a questão do Covid, como que a gente está se comportando, sobre a questão das emoções, as questões, inclusive, das ansiedades que estão sendo geradas em função, né, do número de desempregos, de empresas que estão fechando. Então, isso me fez refletir bastante, coincidentemente, eu recebi, né, um artigo sobre, o título dele era Quem Eu Quero Ser Durante o Covid, onde ele fala que eu tenho 3 áreas que eu posso estar inseridos diante das atitudes que eu estou tendo, das emoções que eu estou gerando nesse momento. Então, essas 3 áreas seriam, ou eu estou nessa zona do medo, ou eu estou numa zona de aprendizado, ou ainda eu estou numa zona de crescimento. E aí ele, né, vai discorrendo sobre cada uma dessas áreas e a gente vai se identificando em determinados comportamentos, né? Então eu estou sendo, por exemplo, uma pessoa que estou a todo tempo lendo notícia, vendo qual o número de mortos, qual que é a estatística, eu estou divulgando medo, eu estou sentindo, né, raiva muitas vezes, pânico. Ou às vezes até a gente falou no Minuto Ber, né? Estou estocando comida, estou achando que o mundo está entrando em guerra, então me enfureço a todo momento. Então, quando eu começo a identificar as minhas atitudes dessa forma, a gente consegue identificar que, né, a gente está na zona do medo, onde a gente gera sentimentos muitas vezes negativos em função das coisas que a gente está passando. E aí, a Adri pode contextualizar muito bem a questão da frequência que a gente vibra, né, Adri? Que é um pouquinho da física quântica aí que a gente também estuda, acho que vem bastante contextualizado, né? Está bastante contextualizado dentro dessa zona aí do medo que a gente fala até nos cursos que a gente dá das frequências, né? Nessa faixa do medo aí estão também incluídas as reclamações, né? As lamentações, a tristeza, o desespero, a ansiedade. Então, é uma faixa de uma vibração muito baixa. E o que a física quântica fala é o seguinte: se a gente fica por muito tempo nesse estado de medo, eu vou falar medo no sentido generalizado de todos esses sentimentos, todas essas emoções que a Cris mencionou. A gente começa a equilibrar, a sintonizar a nossa frequência, todos nós temos, né, uma faixa de frequência e ela é definida a partir do tipo de pensamento que a gente tem e do sentimento que a gente tem também. Então, como se essas duas ondas se somassem e encontrassem uma média entre elas ali. Se esse estado de emoção, de medo, resumindo todas essas outras emoções, se mantiver por muito tempo, a gente começa a vibrar no medo. E o que os físicos quânticos falam é o seguinte, que o universo tem todas essas frequências disponíveis, né? Então, se a gente vibra no medo, a gente sintoniza com alguma frequência no universo que é do medo também. Então, o que a gente vai fazer? A linguagem que o universo entende é a linguagem da energia. Então, se a gente está vibrando no medo, ele vai entender que é o medo que a gente está querendo, né? É uma coisa amoral, assim, amoral no sentido de que não é o universo que vai julgar se o que a gente está querendo é bom ou ruim, inclusive porque, já dando uma puxadinha aí,
a gente precisa amadurecer, né? A vida é uma escola, a gente precisa aprender a viver melhor. E quando a gente... Nossa, tem um carro de polícia aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas daqui a pouco passa, com a sirene ligada. Então, quando a gente está vibrando numa frequência baixa, como a do medo, é como a gente está se sentindo verdadeiramente. Então, quando isso começa a voltar para a vida da gente, porque a gente está sintonizando com essa frequência do universo, a gente está comunicando para o universo que é isso que a gente quer. Então, ele vai reforçar essa nossa frequência com pessoas que vão trazer medo, com situações que vão reforçar esse medo. Então, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, de reconhecer esses sentimentos, buscar a causa deles e trabalhar esse motivo, essa causa, a gente consegue vencer essa etapa, subir um degrau e começar a vibrar um pouco melhor. E aí a gente vai nos comunicar com o universo nessa nova frequência também. E vai acontecer da mesma forma. O universo vai devolver para a gente da forma, reforçando com pessoas e situações essa mesma frequência que a gente tiver. Então, esse é um raciocínio importante que a gente precisa levar em consideração, e eu acho que é uma sabedoria muito grande da vida isso, sabe? Porque não tem jeito da gente enganar a vida, né? Tem jeito da gente se enganar, por exemplo, a estatística de consumismo, por exemplo, aumentou muito durante a pandemia. As pessoas consomem muito por ansiedade, consomem muito por medo. Então, esse tipo de consumismo é uma fuga, né? É um jeito de tapar o sol com a peneira ali, é não querer enxergar o motivo verdadeiro que está me fazendo consumir coisas que eu não preciso. E em relação à vida mesmo, em relação à física quântica, a forma que a física quântica explica isso, a gente não consegue enganar. Porque se a gente está vibrando aquilo, é aquilo que a gente vai emanar do universo, e o universo vai devolver para a gente. Não é uma devolução, é uma atenção. Ele vai atender gentilmente o que a gente está querendo. Então, qual que é a conclusão lógica e inteligentíssima? Olha que sabedoria que é isso. Se a gente não se melhorar, a gente continua atraindo o que a gente não quer. Então, é um trabalho de dentro para fora. Sabe aquela coisa, aquelas charges assim que às vezes a gente recebe pelo WhatsApp falando: se você quer mudar o mundo, mude você primeiro, comece a arrumar a sua cama, uma coisa assim. É mais ou menos assim mesmo. Não tem enganação com a vida de verdade, né? A gente se ilude vivendo uma matrix aí que muita gente acha que a vida é isso, é levantar, é tomar um café, ir trabalhar, voltar para casa no final da noite, jantar, dormir, tomar banho. E não é isso, é muito mais do que isso, né, Cris? E quando a gente olha as coisas por esse lado, é uma sabedoria muito grande, sabe? A gente atrai mesmo o que a gente está vibrando, não tem jeito. Então, quando a gente pensa assim, acaba, por exemplo, aquela lei do espertinho, né? Como é que fala? Fugiu a palavra aqui, que fala que o brasileiro... do jeitinho brasileiro, de um mundo é dos espertos, sabe? Isso tudo vira conversa fiada, vira coisa de... Isso vira coisa de bobo, uma mentalidade de bobo, assim. Porque a vida a gente não engana. Então, através de redes sociais, de coisas assim, a gente pode até... Que é até um outro ponto legal de falar, né, Cris? A gente pode até passar a impressão de que a vida é linda, bela, né? O tempo inteiro perfeito, Instagram, Facebook, isso fica muito... Mas não é verdade. A gente consegue enganar superficialmente assim, mas a vida a gente não engana. Ela vai entregar para a gente exatamente da forma que a gente estiver se sentindo. O sentimento que a gente estiver emanando é o que a vida vai reforçar para a gente.
Audrey, bem contextualizado e assim, essa questão do consumismo, era uma outra coisa que eu estava lendo outro dia, a quantidade que subiu do consumo de bebidas alcoólicas e de vinho, principalmente nessa pandemia, sabe? Claro que a gente ainda tem a questão do inverno e tudo, mas o número em relação ao ano passado foi assim, pelo menos 30% a mais. Então, ainda tem isso, né, da gente não identificar a emoção e tentar descarregar no consumo, na bebida alcoólica, ou às vezes até na alimentação. Na comilança, a violência sim, aumentou muito, a violência doméstica. sim. Então, assim, quando a gente, né, tem essa vibração e a gente consegue ter uma autorresponsabilidade, identificar esse sentimento, se conhecer e falar, não, peraí, será que eu estou realmente, né, vibrando nessa energia? Eu preciso consumir esse tanto de informação, esse tanto de notícias pessimistas? E aí você começa a ir para a zona do aprendizado, porque aí você tem um gatilho ali e fala, não, peraí, o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar? Então, a gente não pode controlar a pandemia, mas a gente pode controlar a forma como a gente reage perante essa pandemia. E aí você já para de consumir o tanto de notícia que te faz mal, você já começa, não, vou pegar pelo menos uma vez por dia, pegar notícia e ficar informado para eu não me sentir alienado também, mas eu não fico consumindo aquilo, né, o tempo inteiro. Então, começa a identificar as emoções que a gente tem e isso faz com que a gente consiga pensar antes de agir, começa a analisar o impacto do que a gente fala na vida dos outros, porque eu sei que o que eu falar, o que eu proferir, a palavra não volta e isso vai vibrar, isso é uma frequência que vibra. E quando a gente fala nessa vibração e tudo, é física, né? Isso é ciência, a gente não está falando aqui não é coisas que achismo e nem científicas, né? Elas são científicas. Então, a gente começa a entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Então, já é um grande passo para a gente se autorresponsabilizar e sair dessa zona de vitimização. A partir daí, você começa a se trabalhar para vir a zona, aí sim, do crescimento, né? Porque aí você já começa a identificar a empatia, você começa a entender que o que a gente faz está refletindo no outro, eu crio maneiras de ajudar as outras pessoas, porque é o momento da gente ser solidário, é o momento da gente preservar a nossa família, a gente está em casa. Então, assim, eu tenho um talento, eu posso compartilhar com outras pessoas. O que eu posso fazer para ajudar quem está do meu lado? Eu posso, né, fazer alguma coisa para beneficiar o outro que está necessitado mais do que eu. Então, você começa a vibrar nessa zona do crescimento e isso gera até sentimentos na gente de gratidão, né? Que é o mais alto nível da frequência. Aí você começa a vibrar gratidão, porque aí você foca naquilo que você consegue fazer, naquilo que você pode controlar, você espalha boas coisas, você espalha palavras que vão confortar as outras pessoas. E aí você busca inovação, adaptação, porque hoje é o que a gente está vendo, né? A gente vai ter que ser resiliente, a gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo, a esse novo normal. E o que é, né, esse novo normal? É exatamente isso. É a gente ser solidário com o outro, entender que não é o momento de pensar em lucratividade a qualquer custo, é o momento de criar parcerias, é o momento da gente disponibilizar para o outro aquilo que eu posso ensinar, é o momento da gente ter otimismo para que a gente possa, né, ser responsável aí com o que está sendo gerado ao nosso lado e construir relações também positivas nesse momento, porque as relações, né, até tem uma pesquisa de Harvard aí, que é a pesquisa mais antiga que foi feita em Harvard, no sentido de maior tempo de duração, que tem exatamente esse conceito, né? O que as pessoas, ao longo da vida, são mais felizes, pelo que elas são mais felizes, né? Então, ele mostra lá pessoas que queriam ser atrizes, modelos, empresários, e aí vai fazendo um estudo até com os filhos das pessoas que foram, que iniciaram a pesquisa, né? Então, foi mais de um professor, inclusive, que deu continuidade à pesquisa. Acho que foi uma pesquisa que durou mais de 30 anos, não foi? 33 anos, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar isso agora. Foi mais de 2 décadas, assim, de
de estudo, de pesquisa. A gente pode até compartilhar depois que eu tenha a referência aqui, mas qual que é a conclusão, né? Que os bons relacionamentos é que fazem as pessoas serem mais felizes, serem mais... Porque tudo aquilo que é material ou aquilo que as pessoas às vezes almejavam quando eram jovens, só foi possível quando elas tiveram realmente boas relações. E aqueles que perderam essas boas relações ao longo da vida estavam, né, na última etapa aí da vida, super frustrados, depressivos, com sentimento aí de não ter alcançado o seu propósito. Então, é muito importante a gente contextualizar onde que a gente está nesse momento, né, nessa pandemia tudo, quem que a gente está sendo, o que a gente está vibrando, para que a gente possa contribuir de forma global aí para as pessoas que estão ao nosso lado e para o mundo como um todo, porque a gente é responsável por todas essas sementinhas que a gente está plantando, né? Quando a gente fala que somos todos um só, e aquilo que eu faço, ele está refletindo no outro, que é como se fosse mesmo uma sementinha que está crescendo e vai passando de um para um. Então, isso é de dentro para fora mesmo, é uma mudança que a gente tem que observar e fazer. E é muito importante a gente pensar também, Dri, que isso que quando a gente fala isso, não significa que a gente também não se sente muitas vezes ansioso, angustiado por alguma situação, que a gente não sinta medo em algum momento. Porque o medo, ele é importante na vida, só que ele não pode paralisar. Aí você tem que se observar, identificar de onde está surgindo isso, para a gente conseguir se reinventar. Porque tudo que a gente consome, principalmente nas redes sociais, é todo mundo, como você disse, né? Não, todo mundo vivendo bem, tudo do bom e do melhor. E a vida real é comer um pacote de sal junto, né? Não é assim. Então, é importante também até entender que às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes eu preciso conversar com alguém, às vezes eu preciso fazer uma terapia, às vezes eu preciso entender esse contexto para não me sentir também fora da caixa, porque a sensação muitas vezes que a gente tem é que está todo mundo vivendo maravilhosamente ansioso, eu estou angustiada, eu falo, meu Deus, está todo mundo saindo bem dessa e eu estou né? Só eu que tô ferrada, né? O mundo inteiro. Eu não queria usar esse termo, mas eu tô ferrada, enfim. Então, é legal a gente ter essa reflexão, entender que a gente tem os nossos medos, os nossos anseios, e a gente tem que observar. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a gratidão que você disse. É a importância, assim, que às vezes a gente é negligente até com tantas coisas boas que a gente tem na nossa vida, mas às vezes o nosso olhar está focado tanto do lado de fora que a gente deixa de reconhecer e perde essa oportunidade de vibrar tão alto, né? Que esse sentimento de gratidão traz para a gente. Então, poxa, às vezes a gente tá preocupado com algo aí que nem está no nosso controle, né? Que a gente fala muito. Tá vivenciando um desafio? Questiona se esse desafio está no seu controle hoje. Tem algo que você possa fazer a respeito hoje? Se tem, entenda o que é e faça. Se não tem, deixa ele no cantinho lá e foca no presente, né? Porque se você não tem gerência sobre aquele desafio, ficar pensando nele só vai te desgastar, te estressar cada vez mais. Então, e aí, uma forma de trabalhar isso interessante é exatamente buscar quais são os motivos que a gente pode ser grato, que a gente pode sentir gratidão por tantas coisas, sabe? Pelo corpo físico tá todo funcionando, pela sua visão, pela sua audição, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua capacidade de trabalho, se por acaso você perdeu o seu, né? Durante nesse momento ou antes, enfim, pelos filhos, pela alimentação, a gente tem tanta coisa boa para a gente focar e para a gente agradecer.
E é uma escolha, porque o cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. A gente oscila, alterna entre uma coisa e outra com rapidez, mas é uma alternância, a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está focado na gratidão, nas coisas positivas e boas que tem na sua vida, você está deixando de pensar no seu problema, que agora você não pode fazer nada. Então, isso é muito legal e um exercício que a gente até indica bastante no BER é de toda noite, antes de você dormir, escreva lá 3 motivos que você foi grato no seu dia. Tem esse livrinho que é muito legal. Ele é muito legal. E assim, por que é bacana isso? Pode parecer bobagem, mas não é. Porque quando a gente pensa num motivo de gratidão, escreve, a gente leva clareza para aquilo, a gente toma consciência daquilo. E aí, se faz isso novamente na noite seguinte, na outra noite, a gente desenvolve esse hábito. E aí, a gente começa a viver o nosso dia a dia com a anteninha, com o radar muito mais atento para todos os motivos que acontecem no nosso dia a dia que a gente pode ser grato do que antes. E a gente aprende, inclusive, quando acontece algum problema, agradecer por não ter sido pior, ou, enfim, pelo que ainda tem de bom, não sei. Então, é um Pelo hábito. Aprendizado, né, Dri? Exatamente. É um hábito, é um mindset mesmo, é uma mudança de mindset que a gente consegue fazer. Isso traz um bem-estar enorme. A gente tem esses sentimentos também, né? Da ansiedade, medo, sentimos, isso é natural, isso é humano, né? É o momento que a gente vive, enfim, é humano. Agora, qual que é a diferença? Quando você trabalha o seu autoconhecimento e quando você não trabalha, você foge do seu autoconhecimento, você se aliena com outras coisas e não lida com isso. A diferença é o seguinte, que se você não consegue encontrar a causa desse sentimento, ele vai continuar te perturbando por muito mais tempo. E aí haja dinheiro, e aí para comprar tudo que aparece, aí haja gordura para dar conta da comilança toda, haja ouvido para aguentar um tanto de reclamação, isso volta o tempo inteiro. A diferença quando você se autoconhece, o que é? Você identifica com coragem, você precisa ter coragem, às vezes você vai identificar que uma dor sua está sendo provocado por você mesmo. Então, você vai ter que ter a humildade de entender que quem está pisando na bola é você, de se desculpar com o outro ou com você mesmo, e vida que segue, né? E aprendizado que fica. Só que a gente identifica isso rápido. A diferença, eu acho, principal é essa. Quando você não se autoconhece, você empurra isso com a barriga, fica se enganando anos, às vezes, a vida inteira, e sofre com isso. Isso não se resolve. Quando você se autoconhece, você você entende a causa, atua na causa e resolve, se for possível atuar no momento ou não. Mas é passageiro, é rápido. O desafio vem, você enfrenta, resolve e passa rápido, sabe? Então, assim, era isso que eu queria comentar, a diferença na qualidade de vida da gente também, no bem-estar, quando a gente está trabalhando esse autoconhecimento. Não, faz todo sentido, Dri. É bem o que você falou, né? A gente vai sentir esse medo, às vezes, essa raiva, né? A angústia que vem muitas vezes, só que a gente consegue sair dele de forma mais rápida, porque peraí, ok, vou ficar ali um dia, 2 dias, no terceiro eu já ressignifiquei, né? E aí já entendi. Não, peraí, aprendi aqui e tô seguindo em frente. Então, né, eu acho que o recado, assim, que a gente pode passar hoje é bem nesse sentido, né, da gente identificar quem que a gente quer ser durante esse momento que a gente está vivendo. Eu quero estar na zona do medo, eu quero estar na zona do aprendizado, ou eu quero estar na zona do crescimento, né? Então, a gente identificar e trabalhar essa emoção e esse sentimento, porque ele vai vir, tem que ser trabalhado
porque na hora que eu coloco ele para fora, eu aceitei. E aceitar que somos seres imperfeitos, que a gente tem, né? Os seres humanos, todos nós somos seres em construção, que a gente está num eterno aprendizado. Então, quantas vezes eu mesma passo por uma situação que eu falo, ai meu Deus, devia ter agido de outra forma, estou fazendo a mesma coisa, e aí você tem consciência. Você gera consciência. Está fazendo, então, ok, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu, né, me desculpar, deixa eu fazer de outra forma, porque é isso, né? O ser humano não tem perfeição hoje para a gente poder atender isso. E entender que toda essa situação que a gente está vivendo, ela vai trazer muito aprendizado para a gente, ela vai trazer muita inovação, ela vai trazer, né, um grande salto quântico aí na ciência, na tecnologia e novas formas de trabalho. E, além de tudo, outras profissões vão ser criadas, né? Porque hoje 50% da população ativa está desocupada. E nunca teve tão alto esse número assim, em termos de desemprego, né? Pessoas que fecharam empresas e tudo. Só que, se você observar historicamente, as profissões vão mudando ao longo do tempo. E a gente está numa outra virada dessa, né? A gente teve Revolução Industrial, a gente teve outras épocas aí que a gente também teve que reinventar as profissões. Elas não vão, né? As profissões vão acabar e as pessoas não vão ter o que fazer. Não, outras demandas vão surgir. E aí é onde a gente tem que parar, identificar para ver onde que eu vou me encaixar ali, o que eu posso fazer, qual o talento que eu vou utilizar para poder me redesenhar, né? Porque hoje, mais do que nunca, é o lifelong learning, né? Essa semana eu tive uma conferência bem legal com o pessoal de uma educação de ensino lá de São Luís do Maranhão, e ela me falou, Cris, o nosso lema é de 0 a 100 anos, porque a vida inteira a pessoa está dentro da minha escola, ela vai entrar com 0 e ela vai formar, fazer pós-graduação e tudo. Por quê? Porque é um eterno aprendizado, um eterno, né, busca assim, de melhoria que a gente tem que estar hoje focado para se adaptar, porque tudo aquilo que é padrão vai ser substituído pela automação. Tudo né? Tudo que é técnico, assim, né? O que é inteligência, a gente está vivendo agora a revolução tecnológica, né? Então, assim, a inteligência artificial já tem substituído algumas profissões, alguns caixa de supermercado, por exemplo, cobrador de ônibus, já não estão tendo, caixa de banco, né, há um bom tempo, enfim, isso vai alcançar a nossa realidade de uma forma cada vez mais intensa, cada vez mais, é um crescimento exponencial, né? Mas o que que a inteligência artificial vai substituir? As profissões e as pessoas que são meramente técnicas, que fazem o trabalho que uma máquina consegue fazer. Agora, o que dizem que não tem nem projeto ainda de inteligência artificial é que os robôs substituam os homens nas funções que são bem humanas mesmo, em relação às habilidades, em relação às habilidades pessoais, às habilidades socioemocionais, ou seja, dificilmente você vai encontrar um computador, um robô empático, solidário, aconchegante, né? Assim, generoso. A Silvia até deu, Silvinha, falou ali a questão da autocompaixão, né? Da autocobrança, aí que eu pensei que a gente precisa ter compaixão com a gente também. A questão de ser generoso, né? Generoso consigo mesmo. Então, isso são habilidades, são competências assim que são muito humanas. Os robôs não vão conseguir substituir, pelo menos ainda não se sabe de projeto nesse sentido. Mas o que a gente precisa ficar atento, assim, eu acho que cada vez mais, sabe, a importância da gente desenvolver as nossas habilidades mesmo, o nosso senso crítico, a nossa criatividade, o nosso foco em solução dos problemas, em soluções criativas para os problemas e não foco no problema, o compartilhamento de ideias, o cooperativismo, a colaboração,
enfim, a resiliência, a empatia. Então, são essas habilidades mesmo que a gente precisa de verdade dar foco em desenvolver, pensando tanto numa maturidade, num bem-estar pessoal, quanto numa maturidade, num bem-estar profissional também. A mentalidade do mundo líquido, né? Entender que o mundo está em mudança constante, não tem mais aquele formato enquadrado, encaixado, engessado, que é fluido. Então, que a gente não consegue dar forma assim, para a vida. A gente não tem mais a segurança como a gente tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente foi escolher a nossa profissão, por exemplo, a graduação que a gente queria fazer. Lá atrás a gente tinha certeza que se você fizesse o curso de Direito, Medicina, Engenharia, Administração também é um curso, você estava bem para o resto da vida, né? Você estava seguro, assim, tinha status, tinha uma boa remuneração e estabilidade no trabalho. Hoje, foi feito um estudo recente de 2 pós-doutores e um doutor em administração, que eles identificaram que as profissões interessantes, assim, com demanda para 2023, se não me engano, futuro próximo, conselheiro de aposentadoria, olha só, gerente de e-commerce, gerente de ecorrelações dentro da um leadership, assim, dentro da própria empresa, relacionar setor com setor e conseguir pensar junto esses setores para eles não ficarem. Então, assim, essa demanda hoje e a gente não sabe se daqui 5 anos ainda vai ser isso. Então, a gente precisa aprender, entender que a gente tem que desenvolver uma mentalidade de mudança. A mudança eu estou pensando nisso aqui agora. O que é seguro hoje? Quase nada, né? Mas eu acho que essa mentalidade é uma mentalidade segura. Desenvolver a mentalidade do mundo líquido e do aprendizado contínuo, que é a segunda, é o que é seguro hoje, sabe? É o que não muda hoje, a própria mudança. Então, é se adaptar para as próprias mudanças. É isso mesmo. Eu fui muito confusa, mas é isso aí. Não, mas eu acho que é isso, Dri. Acho que foi, né, bem legal esse bate-papo hoje, diferente do nosso podcast tradicional, formato entrevista, mas é importante a reflexão e acho que vai, né, bem de encontro ao momento que a gente está vivendo e acaba também refletindo em outros momentos onde a gente pode parar, refletir, né, como que eu estou identificando a minha emoção, se eu estou, né, vibrando uma frequência aí de crescimento. E isso faz toda a diferença para, né, para a vida. Até hoje a gente está num formato diferente, que a gente também está fazendo live no Instagram, pessoal. Então, o pessoal tem comentado aqui algumas coisas e a Silvia, né, comentou muito que é muito importante a gente hoje desenvolver várias habilidades e que ela nunca estudou tanto como agora na quarentena. Então, olha que legal, né? Pegou a zona de crescimento para ela identificar que tem coisas ali que ela pode melhorar e ter gratidão por ela ter a oportunidade de, né? Então, fechando aqui, eu acho que vale a pena voltar na questão da... Ei, Cris! A Cris entrou também, querida. A gente, né, fechar com essa questão da gratidão e um negócio que eu fiz aqui em casa, que é para finalizar e deixar a dica, é assim... eu tenho um livrinho, né, que foi até a Adri que me deu, amo, que é o livrinho da gratidão. E tem outro também que a minha irmã me deu. Então, eu sempre uso aqui e às vezes você acaba, no começo, você vai meio que deixando de lado aquilo, não vai priorizando. E aí, o que eu fiz? Eu criei um grupo aqui em casa da família e aí é o grupo da gratidão. Aí todo dia alguém tem que mandar pelo menos 2, 3 coisas que a pessoa, né, cada um que de legal. Porque isso fica a obrigação de compartilhar com alguém. Porque quando fica só pra gente, muitas vezes a gente não fica, a gente se boicota, né? Amanhã eu faço, vou deixar pra lá. E aí, quando tem alguém, teoricamente, ali compartilhando, te cobrando, você se sente na obrigação de. Então, né, convido vocês aí para pegar um filho, uma dupla, um amigo, e aí fazer esse compartilhamento que funciona e é bem. E outra coisa, legal. Cris.
além da satisfação própria com os próprios motivos de gratidão, a gente ainda sente o impacto da gratidão do outro, né? Então é muito bom saber os motivos de gratidão dos nossos filhos, do nosso marido. Então isso forma uma cadeia aí que se potencializa, né? Bem legal, bacana, boa ideia. Vou implementar aqui também. É um começo eles acham ruim, mas depois eles vão ser. É porque sente, né? Sente o efeito, é um efeito gostoso, é um efeito bom. É isso aí. Então tá. É isso, pessoal. Muito obrigada por mais né? Assistir mais um Bercast conosco. E a gente espera em breve aí para o próximo episódio. Isso aí. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada, um beijo Cris. Aí para o pessoal que entrou no Instagram. Foi de última hora, a gente não programou o Instagram, da próxima a gente avisa com antecedência. Beijo. Uhum. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.